vamos a um papo reto, sua edição, sobre a recusa desses treinadores, né? Rogério Ceni, Eduardo Colete e Domingues e o Diego Alonso, todos disseram não ao Vasco. E agora Gustavo Afonso teria estar analisando o elenco. Eu já estou com medo de levar outro não, de teria analisar esse elenco do Vasco. Mas vamos falar sobre isso já. Desculpem, salve galera do Vascão. Uma boa noite para todo mundo. E a gente ainda está triste, revoltado, indignado. Ontem a gente passou mais uma vergonha. Derrota em casa para o Cruzeiro por 1-0. O Vasco sem fazer gol em São Januário. Sem vencer. Ainda com 9 pontos. E amanhece com a notícia de Rogério Ceni disse não. Diego Alonso disse não. Eduardo Colete, tanto o Eduardo Colete e o Domingues disseram não ao Vasco. Lembre-se que eu falei que uma fonte disse que houve sim uma conversa inicial com o Rogério Ceni, mas não falou de salário dessa conversa. Pode imaginar que foi o seguinte: aí, topa ir trabalhar no Vasco? Sim, topa. Tá bom, depois eu te procuro. E no meio dessa notícia falava que o plano A era um cara que está sob contrato, um Pazalano, né, que está lá no Verão da Espanha, que o Vasco não tem dinheiro para pagar multa. Pelo dinheiro. Isso tudo só mostra o que é a incompetência do senhor Palácio e do Luiz Melo. Eles estavam procurando por convicção. Primeiro, quando o Rogério era um dos planos e ele recusou por sentir o plano B, põe-se no lugar do cara. Acho que ninguém gosta de ser reserva de ninguém, né? Imagina, você, é mais fácil para mim citar assim como exemplo. Você está de olho naquela música, aquela linda. E tem uma outra gatinha de olho também. Mas que você está mesmo de olho, pensando em casar, sei lá o quê. Diz não, aí depois você procura. Ela vai dizer, se não está aqui, ela é um plano B. É a mesma coisa com o Rogério Ceni. Foi isso que aconteceu. Eu acho que para o Rogério seria até seria uma aposta para os dois lados. E que se o Rogério saísse vitorioso, nesse caso mantivesse o Vasco na Série A, levantaria o nome dele de novo ao mercado de treinadores. Mas não dá também para... Ninguém sem consciência vai querer trabalhar com Abel Braga. Muito provavelmente, como eu acho que ele não deixou esse treinador. Ele não quer ter o estresse de treinador ficando ali à beira do gramado, dando pitaco. Paulo, Tartaruga, Brax. Você pede um reforço, o cara demora uns 500 anos para conseguir ou tentar começar a negociar com esse cara, com a pessoa que você pede para reforçar o time. O Luiz Melo, que chegou a dizer para a gente que tinha dinheiro de sobra para essa janela do meio do ano e depois revelou que não tem. Que vai lidar com incompetentes, né? Que, além de ser incompetentes, por eles saberem que são incompetentes, eles simplesmente não querem falar com a imprensa. Querem fazer pronunciamentos sem ser questionados. Fica muito complicado
Eu não tiro a razão desses 3 treinadores, desses 4, né? Que é o Domingues, o Colete, o Alonso e o Ceni, dizendo não. Olhando no lado frio profissional, dá para entender assim. Eu acho que no caso, se quem for um treinador, essa pessoa tem que se sentir prestigiada. Se tem uma das poucas coisas que o pássaro fez que preste, vamos dizer assim, não deu certo, é outro detalhe, mas quando o Marcelo foi demitido, né? Marcelo Cabo foi demitido, o pássaro foi até lá no Rio Grande do Sul mostrar o Isca que ele era o plano A do Vasco, que o Vasco precisava do serviço dele, né? Até teve aquela apresentação, parecia que o Vasco tinha contratado o Vaziola, né? A Red chorou e tudo mais. Na TV Vasco, quando mostraram uma carta para ele emocionante, para ele ficar poucos jogos, depois ele pediu demissão. Mas, de qualquer forma, o pássaro ali ele deu resposta, mostrando, inclusive, time rápido para resolver um problema. Não que ele seja, pelo amor de Deus, não venham me dizer que eu estou dizendo que o cara é bom, é talentoso, não é. Mas naquele caso ali, ele foi rápido e resolveu um problema. Os tartarugas que hoje comandam o Vasco, um torcedor do Flamengo, o outro, esse cara deve ser um computador travado, que demora para fazer um download, porque ele ainda, até hoje, ele está procurando confecção. E não será surpresa também se o Gustavo também dizer não. Sendo bastante time limitado, ainda tem fora que quando a gente foi a favor da SAF, eu acho que até a gente errou não ser a favor da SAF em si, mas do modelo da SAF, da gente, calma aí, vamos procurar outros modelos, calma aí. Não fechar com a primeira empresa que mostrar interessada. Até hoje eu até acho que aquele argumento que eles disseram que o grupo CID só queria o Vasco como um clube satélite para o grupo A. Será aquilo mesmo? Ninguém sabe. Eles são não em hora nenhuma foram transparentes das opções que o Vasco tinha, além da 77. E se a 77 fosse a única, não dava para esperar uma melhor? Também se deve ver por que o Luiz Melo, que trabalhava na associação, passou para a SAF. Particularmente, eu não acho ético isso. Engraçado que hoje que indicaram, quando a 77 comprou 70% das ações da Vasco SAF, pediu indicação a eles, já estão errados de pedir indicação à associação. Eles indicaram o Luiz Melo. Que hoje, agora, que apesar da torcida ter mostrado a cara deles, que o Luiz Melo tinha foto em rede social com a camisa do Flamengo,
que era torcedor do Flamengo, que só agora eles perceberam que o Luiz Melo era ou é torcedor do Flamengo. Eu não deixo de pensar, mas não é, pelo amor de Deus, não é investigação jornalística. Mas não deixo de pensar que ele deve ter prometido alguma coisa a eles que iam vigiar ele sempre, e ele não cumpriu. Por isso que eles estão revoltadinhos assim agora. Ou se fingem de revoltadinhos, porque é ano eleitoral do Vasco. Eu não continuo achando, os colegas lá, na última vez que a gente conversou sobre, esperando o treino aberto, que deu bola sem problema nenhum. Se eu tivesse com medo de que, querendo a aceitação, que quer que fosse, das minhas ideias, eu não opinava. Mas mantendo um cara que já trabalhava para a associação, que, como eu falei, não acho ético ter simplesmente se transferido para a SAF. Tem uns coaches que me parece que vê um mundo paralelo que é desde a época do Eurico Miranda. Ou seja, tem uma pancada de gente que ainda da mentalidade derrotista da associação. Não estou tirando a 77 da reta, não, muito pelo contrário. Estou completamente errado de ter tirado esse pessoal. O próximo final de semana a gente não vai ter estresse, não vai ter Vasco. O jogo contra o América de Mineiro foi adiado. Hoje o Vascaíno tem mais felicidade quando não tem jogo do Vasco que quando tem jogo. Quando não tem jogo não tem felicidade nenhuma. E aí, por cima, sobra pra gente na imprensa. Como se a gente contratasse, como a gente fechasse negócios. Uma fonte fala uma coisa, um colega ou eu dou a notícia, e de repente não acontece. Sobra pra gente como se fosse a gente que... Porque os covardes se escondem. Quando a torcida invadiu o CT, os covardes ficaram atrás do Léo. Quem entrou para conversar com o torcedor foi o Léo, o capitão do time. A janela abriu segunda passada. Só teve, por enquanto, Serginho, estreou ontem. Maicon estreou ontem. E agora o Moniel, que chegou ontem, já posou com a camisa. Durante a semana, muito provavelmente, será apresentado de forma oficial. 3 contratações. Dessas que, teoricamente, pode ajudar a banda. E se bem que eu gostei da atuação do Ricardinho ontem. Serginho, desculpa, eu não sei porque ele se ocorreu com o Ricardinho. O Vasco deixa a gente tão confuso que a gente até confunde nome. E o Vasco só volta a jogar CC no próximo domingo, que vai chegar, né? Nós estamos no domingo, CC o próximo domingo. O outro, no dia 23, contra o Atlético Paranaense, em casa de novo. Já se preparando o sofrimento e no retorno também. No retorno teremos o Atlético Mineiro fora, o Palmeiras fora, o Atlético Paranaense fora, o Cruzeiro fora. Desculpem, o Atlético Mineiro em casa. Como eu estava dizendo, como eu falei, a parte da associação ainda está gerindo essa. Por isso que o amadorismo
da associação passou para a SAF. Os americanos dessa sede estão nem aí. Estão confiando no máximo, muito provavelmente, nem investigaram que eles estavam confiando, nem procurou saber. Tanto é que eles pediram indicação ao presidente Jorge Salgado um nome para ser CEL da SAF, que indicou Luiz Melo, que agora ele está nervosinho com o Luiz Melo. Não estou dizendo que o Luiz Melo é inocente da história, não, mas é justamente o Salgado que poderia ter evitado todo esse estresse. Não dá para adivinhar, é claro, não tem um bola de cristal, como seria o Vasco sem o Luiz Melo no céu, mas eu acho que seria muito melhor. Porque ele colocou uma cacetada de flamenguistas dentro do Vasco SAF. O cara do marketing que não trouxe nenhum patrocinador novo, nenhuma receita nova, que ainda por cima faz Vocês time, um time em má fase, né? Estava na penúltima colocação, não saiu da penúltima ainda, está na zona de rebaixamento. Comemorativa sobre o título de 97, aquele ano do Edmundo. E não sei, o time, esperar pelo menos que o time saísse da zona de rebaixamento, melhorasse de fase. O Cidadão coloca justamente agora essa data comemorativa, botando um preço a R$800, que ninguém vai comprar, errando o nome do adversário, que o Edmundo fez 6 gols, o União São João, que ele botou São José. Será que não tem algum bom profissional de marketing que seja vascaíno? Não é possível, porque o vascaíno teria todo um cuidado com a instituição, sabe os jogos marcantes, títulos marcantes do Vasco, né? Tem aquele carinho, aquele cuidado. Esses caras provaram que não tem. E agora, ainda nessa falta de time que eu disse, lançaram uma nova coleção de vinhos do Vasco. Por coincidência, o Abel Braga é fã de vinhos. Por que não se associaram à linha de vinhos do Galvão Bueno? Agora, parece que esportivamente, o Vasco parece ter acabado. Tem muito torcedor que eu li, inclusive, no pronunciamento do Luiz Melo e do Paulo Braga, o Vasco acabou. Tem que a sensação do torcedor é essa? Que eles estão agora criando uma nova linha para ver se o torcedor esquece, né? A linha de vinhos. E pior que antes o Luiz Melo pelo menos falava com um canal famosinho, ou com um jornalista famosinho. Não famoso ele despreza, né? Ele não responde. Mas agora que nem com eles ele está respondendo, a 77 muito menos. Ele short não dá notícias desde quando ele comprou os 70% da Vasco SAF. Esse José Esporte, que esteve agora há pouco tempo aqui no Rio, entrou no Brasil, saiu, se dá um pio. Eu até acredito que eles estejam também desconfortáveis. Estão perdendo dinheiro. Eles já associaram ao Vasco para ganhar dinheiro. Se é que estão com a ideia de ganhar ou fazer outra coisa, porque emprestaram dinheiro para outra empresa ligada a 77. Já devolveu, beleza?
Mas pela cotação cambial, será que devolveu tudo que o Vasco emprestou? Fica tudo muito... É a falta de transparência tão grande que fica tudo um ponto de interrogação. Disse ontem o Brax que ainda nessa semana ele falou que como já tivesse fechado, já estamos no novo corpo técnico. E hoje a gente sabe que ainda não fechou com ninguém. Agora está na mão de um cara que está analisando o elenco para ver se aceita ou não. Porque ele estava, né, como fala, carregando a convicção. Eu espero que ainda dê tempo de salvar o Vasco, de segurar o Vasco na Série A. Então é isso, galera. Até a nossa segunda-feira com um resumo da segunda-feira do Vasco. Será 15 dias de muita turbulência? Junta-se a uma fase, todo mundo, a torcida muito traumatizada, ao fato da pontuação do Vasco ser pior que dos 4 rebaixamentos. Soma-se a ser um ano eleitoral. Tudo isso dá a entender que não vai ter uma semana de paz. Não vai ter, menino. Mas espero que eles fechem, dê uma resposta. Ainda nessa semana, já são 15 dias sem treinador. Eu não estou contando o William, porque o William ainda tem 30 anos, já está aquele com sub-20. Mas então é isso, galera. Até o nosso boa noite, segunda-feira, que a gente vai falar de melhor que aconteceu na segunda do Vasco. Então,